Eu perguntei nos stories do Instagram se vocês tinham interesse em algum dos livros que eu tinha postado. E na votação, o que ganhou foi O Poder do Hábito. Se você não me conhece, eu me chamo Carolina Pessoa, mais conhecida como Charas, e hoje nós vamos falar sobre hábitos, com um gatinho ali atrás. Eu queria pedir pra vocês já curtirem, comentarem, compartilharem, porque, na moral, esse livro é sensacional. Para vocês terem uma ideia, o autor, Charles Duhigg, é jornalista do New York Times, super premiado, e que inclusive foi finalista no Prêmio Pulitzer de 2009. É no prólogo que o autor define hábitos como as escolhas que deliberadamente fazemos, que, decorrido algum tempo, se tornam automáticas. Seja andar, falar, mastigar, engolir, até tomar banho, escovar os dentes, tomar uma quando tá triste. Pode me falar que eu sei que você já fez isso, porque eu também já fiz. Enfim, o livro é repleto de estudos de caso e é dividido em 3 partes. A primeira fala sobre os hábitos individuais, a segunda fala sobre os hábitos de organizações e a terceira parte fala sobre hábitos de sociedade. Tudo que eu vou falar agora está dentro da primeira parte, que é dividida em 3 capítulos. A gente entende como os hábitos funcionam, como são criados e como mantê-los. Então, bora! Como funciona um hábito? A primeira coisa a se dizer é que hábitos e memória são armazenados em locais diferentes do nosso cérebro. Isso significa que uma pessoa, mesmo que tenha deficiências de memória, consegue criar novos hábitos. O que acontece é que, na medida que um comportamento vai sendo repetido, com o passar do tempo, a atividade cerebral em torno disso diminui. Ou seja, você precisa pensar menos para praticar aquela ação. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente das tomadas de decisão. O nosso cérebro está sempre buscando meios de poupar esforço, para poder dar espaço para as atividades criativas e para encontrar soluções para problemas. Só que é preciso que exista um sinal para indicar para o cérebro que é o momento de dar essa descansada, porque do contrário, a ativação do modo hábito poderia nos pôr em risco. Quando a gente está caminhando pela rua, por exemplo, se é uma rua tranquila, a gente caminha distraído e tal, até a gente ver uma via que passa carro. O cérebro interpreta esse estímulo como um sinal de opa, eu tenho que parar e olhar para o lado. Mas isso tudo acontece numa fração de segundos e a gente não precisa pensar nisso porque é um hábito. O autor chama esses estímulos visuais de deixas, e as deixas podem ser qualquer coisa. Um estímulo visual, uma hora do dia, um lugar, uma emoção, uma sequência de pensamentos. O autor também fala de recompensas, que podem ser drogas, comida, compensações emocionais como elogios, por exemplo, uma diversidade de coisas. Ele usa outro exemplo no livro, mas eu vou usar um que tá no nosso dia a dia, pelo menos está no meu. A gente tá passando o dia e fica entediado. Aí quer dar uma pausa e vai na cozinha dar aquele confere na geladeira. A gente nem tá com fome, mas pega alguma coisa pra beliscar. No outro dia, a mesma coisa. Passado um tempinho, você tá fazendo isso sem nem pensar direito e comendo um monte de besteira sem nem tá com fome. Qual se a quarentena de vocês não tá assim? E isso acontece porque você tem uma deixa, que é a sensação de tédio, criou uma rotina, que é a visita à cozinha, à geladeira, e tem uma recompensa, que é a distração, e um plus, que é o gosto da comida que você está comendo, se você gostar. Entender esse processo, deixa, rotina e recompensa, torna mais fácil controlar o hábito, porque você passa a analisar mais os seus comportamentos. Uma coisa que o autor fala também é que os hábitos são delicados e específicos. Se houver alterações mínimas na deixa, ou seja, no estímulo, a rotina não é desencadeada. Vamos voltar para o exemplo da rua. A gente está habituado a olhar para o lado antes de atravessar. Mas se a gente estiver em Londres, por exemplo, é bem capaz que a gente olhe para o lado errado. E aí? Tchau. No segundo capítulo, o autor explica como criar novos hábitos. E a ideia central está no conceito de anseio. Eu vou explicar. Ele diz que no início da criação de um hábito, na dinâmica deixa, rotina, recompensa, a atividade cerebral é representada dessa forma, com picos em 2 momentos. Na deixa, que é o que desencadeia a rotina, Por causa do estímulo que a gente recebe, e na recompensa, por causa do prazer ou da felicidade que a gente sente. Só que com o tempo, quando esse hábito vai se solidificando, o pico de atividade cerebral vai mudando de lugar, sendo antecipado. Ou seja, antes mesmo da recompensa, nosso olho já cresce. E isso o autor chama de anseio. E a representação passa a ser assim. É o anseio que faz com que as distrações tenham menos poder, porque basicamente você deseja a recompensa. E isso te faz querer manter o hábito. Todo mundo já ouviu alguém dizer que ama ir pra academia. As sensações das endorfinas e outras substâncias que o corpo produz por causa do exercício pode ser uma recompensa. Assim como pode ser uma recompensa a sensação de dever cumprido. E com o tempo a gente passa a ansiar essas sensações. Ou seja, a deixa passa a desencadear o anseio.
E os anseios impulsionam os hábitos. O processo de criação de hábitos bons e ruins é o mesmo. São necessários consciência e observação para escolher bem. No capítulo 3, a gente se depara com o fato de que os hábitos que você tem estarão sempre guardadinhos aí no seu cérebro. Eles não podem ser completamente eliminados, mas eles podem ser substituídos. O que você pode fazer é reprogramá-los. E para isso você precisa manter a deixa e a recompensa já existentes e mudar a rotina. Eu vou pular todos os exemplos que o livro dá para o vídeo não ficar maior do que já tá. Mas, resumidamente, para fazer isso, você deve listar todas as deixas, as sensações e as circunstâncias que deflagram aquela rotina, o comportamento que você quer mudar. E também quais as recompensas e anseios que você espera ter com aquele comportamento. É fuga? É relaxamento? É distração? É alívio? Às vezes você tem tanta coisa para fazer no dia seguinte que isso te gera uma sensação de ansiedade. E aí, ao invés de simplesmente sentar e começar, você fica o dia inteiro rolando a tela do celular. Eu, Charol, sei que quando eu tô fazendo isso, o que eu tô buscando é fuga. Eu quero me distrair das minhas obrigações. Só que se eu não faço isso conscientemente, no final do dia a sensação é de culpa e de frustração por não ter feito o que eu falei que iria fazer. Então, o que eu adotei para minha vida? Eu deliberadamente escolho fazer algo que vai me trazer essa sensação de distração, mas ao mesmo tempo não vai me deixar com a sensação de tempo perdido. Que no meu caso eu tenho uma lista de filmes que eu quero assistir. Quando eu tô nesses momentos que eu não tô conseguindo lidar com a minha realidade, eu pego, escolho um desses filmes e escolho que dentro dessas 2 horas eu vou passar sem pensar em mais nada. Vou relaxar a minha cabeça. A parte do processo que muda o sentido das coisas pra mim é que as decisões são tomadas com consciência, já que na maioria das vezes o que a gente faz é enganar a nós mesmos. A gente diz que vai fazer, mas Daqui a 15 minutos, só mais 15, mas só mais 10, vou fazer só mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou. enrola até o dia passar. Ou então de se forçar a tentar fazer aquilo sem render quase nada. Esse vídeo todo para dizer que o nosso maior erro é querer inserir um hábito novo ou substituir um antigo sem analisar os padrões do nosso comportamento. As chances de fracasso são imensas quando a gente faz isso. Então faça uma análise do seu dia, liste os seus sentimentos e outros estímulos que deflagram o comportamento que você quer mudar e crie uma rotina alternativa que vai te dar a mesma recompensa anterior ou até uma melhor. Durante esse processo, anota todas as vezes que você perceber que esse estímulo chegou. Pode ser no bloco de notas do celular mesmo, é uma forma de você prestar mais atenção. Se quiserem, eu compartilho no Stories o que eu tenho feito. A última parte desse capítulo 3 se refere à fé. E fé em sentido abstrato, pode ser a Deus, ao ente que te guia, fé no processo que já foi testado e comprovado com várias pessoas, ou então fé em si mesmo. O autor conclui que um hábito reprogramado só se torna um comportamento permanente se somado à crença de que as coisas vão melhorar. Um resumão com palavras-chave: deixa, rotina, recompensa, anseio, crença. Os nossos comportamentos, as rotinas, são deflagrados por deixas, estímulos que resultam em recompensas. E ao longo do tempo, as deixas passam a gerar anseios. Se você analisar os seus comportamentos a partir desses conceitos e reprogramar a sua rotina com a crença no processo, é muito provável que você tenha sucesso na transformação dos seus hábitos. Toda vez que eu tento instalar um novo hábito, eu crio um mantra para mim. Só é difícil até se tornar um hábito. Todos os dias, até eu conseguir. Porque não é fácil mesmo. Mas vai deixando de ser tão difícil à medida que se torna um hábito. Gente, essa foi a primeira parte do livro. Tem muito conteúdo mesmo. Se vocês quiserem que eu fale sobre o restante do livro, me ajudem compartilhando. Eu vou colocar uma meta aqui porque dá um pouquinho de trabalho para fazer esses vídeos. E saber que tem bastante gente vendo é um estímulo, pra mim. O meu vídeo mais curtido foi o primeiro, tem 271 curtidas. Então, se eu bater esse número, eu faço a parte 2. De qualquer forma, é um livro que eu indico muito pra comprar. E caso você queira comprar e decida fazer isso pela Amazon, eu só peço muito encarecidamente que compre pelo link que tá na minha bio ou na descrição. Não muda nada no preço, mas você me ajuda. Muito obrigada por assistir e até a próxima.